Oi Adriana, oi Tati, tudo bem? Estão me ouvindo? Legal, legal. Então vamos ver se a gente conversa um pouco. É, eu agradeço aí o convite de vocês para estar batendo um papo com quem estiver aí presente. O chato é que eu não consigo enxergar nem quem está aí, mas a não ser pela... Gostaria de ver a face de vocês, mas é bom saber que estão ouvindo, que estão participando. E eu agradeço o convite para a gente conversar sobre esse assunto. Meu nome é Romeu, sou marido da Cleoni. Ela que é mãe com fé, eu devo ser um pai com fé também. Aliás, um avô com fé. E esses dias tem havido algumas palestras, algumas conversas tão boas que a gente não tem nem muito mais o que falar. Mas eu creio que a gente podia conversar sobre algumas coisas que têm me vindo à mente nesses dias, enquanto eu tenho pensado no assunto. Quer dizer, o assunto basicamente é a pós-modernidade e a influência que a pós-modernidade exerce na educação dos nossos filhos, né? E é interessante a gente olhar, olhar para a história da humanidade e, e pensar que Deus não se surpreende com essas coisas estranhas que estão acontecendo. Nós olhamos e ficamos às vezes meio perplexos com tudo que está acontecendo, a forma como as pessoas encaram a vida, os valores, a perda de valores, mas é bom saber que Deus não se surpreende. Ele sabia disso, ele já tinha avisado. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos viriam tempos muito difíceis e descreve a característica que as pessoas teriam e bate exatamente com o que nós estamos vendo agora. As pessoas são egoístas, pensam só em si, realmente são as características disso que a gente poderia talvez chamar de pós-modernidade. E quando a gente pensa de onde surgiu a pós-modernidade, quando a gente procura ler alguma coisa sobre os estudiosos do assunto, eles procuram situar o início disso há umas poucas décadas, mas se nós observarmos na Bíblia, provavelmente a tal da pós-modernidade teve sua origem no próprio Adão. Porque Adão ele tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, tinha todas as condições ideais para viver. No entanto, a tentação que veio para ele era que ele se tornasse como Deus. Como ele já era como Deus, ele não precisava almejar nada mais. Talvez a única coisa que ele pudesse almejar ali é ser independente de Deus. E nesse sentido é possível a gente imaginar que ele tenha visto aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal como alguma coisa que poderia dar a ele uma independência. Ele seria tão conhecedor do bem e do mal quanto Deus e não precisaria nem pedir conselhos mais. Talvez isso seja o que caracteriza essa época que nós vivemos. Mas daí a gente pensaria como chegamos a isso, né? Como chegamos a isso? Se a gente observar a história que a Bíblia relata e que a história universal relata, a humanidade sempre viveu, digamos assim, aos trancos e barrancos, procurando prosperidade, procurando felicidade, mas geralmente a felicidade e a prosperidade de uma nação dependia de esmagar outra nação, dependia de conquistar outra nação, de roubar aquilo que eles tinham construído. Então os povos bárbaros e todos os outros sempre agiram dessa forma e até a história recente, nós vemos o colonialismo, tudo que tem acontecido, sempre a riqueza das nações parece que teve a ver com a exploração de outros, né? De outras nações e às vezes de outras pessoas. E por que isso, né? Então, se nós pensarmos um pouco e voltarmos à cena do Jardim do Éden, quando Adão resolveu ser conhecedor do bem e do mal,
na verdade, ele queria determinar o que era bom para ele. Só que se alguma coisa fosse boa para ele, podia não ser boa para as outras pessoas. Então isso naturalmente iria gerar conflito. Enquanto tivesse um território muito grande, cada um ficava num canto, um longe do outro, poderiam conviver. Mas na hora que tivessem que estar juntos, o interesse de um podia se sobrepor ao interesse do outro, daí o mais forte aqui ia prevalecer, as lutas iriam acontecer, as guerras iriam acontecer, e mais ou menos isso que caracteriza toda a história que a gente lê nos livros. E nós observamos desde que está na Bíblia, na história dos reis de Israel, sempre aqueles conflitos, aquelas guerras, aquelas batalhas. Depois observamos que Deus foi dando oportunidade para o ser humano, muitas oportunidades, e o ser humano foi desperdiçando todas elas, todas foram desperdiçadas. Até que, então, Deus cumpriu um propósito que já havia sido estabelecido desde antes da fundação do mundo, que era trazer um Redentor. Então, a Bíblia fala que no tempo oportuno, quer dizer, na plenitude dos tempos, como Paulo fala na carta aos Gálatas, então Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, para resgatar todos aqueles que quisessem crer. E é interessante pensar que Jesus veio e pagou a nossa fatura. A partir disso, nós vemos começar uma igreja, uma comunidade que era uma maravilha. As pessoas se amavam, tinham as coisas em comum, e aquilo lá poderia ser um embrião de uma coisa, de uma forma de sociedade que transformasse toda a humanidade. Só que o próprio grupo ficou tão apaixonado pelo que estava fazendo que não quis sair do lugar. E tinha a determinação do próprio Jesus de que eles deviam deviam ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficaram lá. E isso acabou provocando uma perseguição, né? Uma perseguição, e essa perseguição os espalhou, e assim eles cumpriram o propósito missionário, foram cumprindo o propósito missionário da igreja. Então, quando a gente observa os conflitos e as hostilidades do mundo contra as pessoas que querem viver pela fé, nós vemos que isso é bíblico. Então, se hoje nós vemos conflitos, dificuldades e perseguições, sem dúvida, nossa tendência é orar para que essas coisas desapareçam, mas elas têm sido a ferramenta de Deus para manter a igreja com vida. Né? Nós podemos voltar um pouco atrás ainda na história, se nós pensarmos em Israel, né? Quando Deus chamou Abraão. Se Abraão continuasse, a família dele continuasse lá, o Jacó e todos os filhos continuassem naquela terra, provavelmente as suas famílias iriam se misturar com aqueles povos e a descendência de Abraão desapareceria, seria dissolvida. Então foram para o Egito. No Egito não foram bem recebidos porque eles eram pastores, havia digamos assim, eles eram mal vistos, eles eram discriminados e, com o passar do tempo, foram escravizados. Se tivessem sido muito bem recebidos, provavelmente também teriam se dissolvido ali. Então Deus usou o artifício da opressão para formar um povo coeso. Quando saiu de lá era um povo, era uma nação. Agora, essa nação depois foi passando por provações, toda a sua história de provações e de rebeldia e de correções, rebeldias e correções. Então nós vemos que o ser humano é cabeça dura, na verdade é isso. E por ser cabeça dura, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Né? Então a gente entende que todas as correções são no sentido de conduzir a nossa espécie, a espécie humana, em direção a Deus, em direção ao que Jesus Cristo fez por nós. Né? Então, quer dizer, depois se
sentir que toda a história não é uma grande novidade, nem para nós deveria ser, muito menos para Deus, nós vemos que nós estamos agora nos defrontando com essa situação, com isso que se chama hoje em dia de pós-modernismo, e ficamos preocupados em como educar os filhos nessa situação. Nós que somos avós, vimos coisas assim muito diferentes na nossa infância, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, entrava na classe, sentava, cantávamos o hino nacional, e se entrasse algum professor ou alguma outra pessoa adulta na sala, todos ficavam de pé, silenciosamente, até a professora orientar que podíamos sentar, daí sentávamos. Havia um ambiente que a gente diria assim, de respeito, totalmente diferente do que nós vemos hoje. Não sei se vocês viram a professora lá em Santa Catarina, com o rosto todo deformado, porque foi espancada por um aluno. Quer dizer, isso é alguma coisa que no meu tempo de infância seria inconcebível, e hoje é corriqueiro. Volta e meia tive essa notícia desse tipo. Então nós vemos que realmente as mudanças são muito rápidas. Talvez os pais de hoje não percebam tanto, porque eles já nasceram com uma sociedade que vinha sendo muito modificada, vinha passando por uma mudança bastante rápida, né? Mas para quem viu essa época, quem viveu naqueles anos escolares dos anos 50, 60, a coisa realmente é muito, muito drástica a mudança. Mas, como eu repito, para Deus não é surpresa, né? É interessante observar, estava lembrando do texto de Atos, quando os discípulos foram perseguidos, depois eles se reuniram, oraram, diz que o lugar tremeu, estavam realmente extremamente consagrados, houve poder ali. E o que eles falavam? Eles oravam e eles falavam que Deus estava cumprindo os seus propósitos através daquela perseguição. Que aquelas pessoas que estavam perseguindo estavam cumprindo o propósito de Deus. Então, eu gostaria que a gente pensasse e acalmasse a nossa alma com a certeza de que Deus continua no controle, né? No Salmo 46 ele fala: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Seria bom que a gente tivesse isso em mente, que a gente procurasse descansar a nossa alma com essas coisas esquisitas que nós estamos vendo na televisão, dos noticiários, e nos costumes e tudo mais. Só que isso implica numa responsabilidade para nós, os pais, em apresentar para os filhos uma opção diferente daquela que eles veem nos meios de comunicação. E acho que esse deve ser o desafio que seria colocado para a nossa conversa de hoje, educar filhos na pós-modernidade. Acharia interessante também te lembrar que em toda a história do povo de Israel, sempre a Bíblia chama atenção para o problema que a idolatria causava, né? A idolatria foi sempre um problema, como se fosse alguma coisa a desviar as pessoas da direção que Deus tinha traçado para elas. Daí nós vivemos numa época em que existe um grande predomínio, um grande crescimento da visão ateísta, né? Muitas pessoas se tornam ateias e não conseguem crer em Deus. E nós pensamos, por que isso, né? Por quê? Bom, em parte porque desde a época lá do Iluminismo e da Revolução Francesa, as pessoas estavam querendo se libertar da opressão das classes dominadoras e também da opressão que a igreja fazia até contra a ciência, contra o Galileu. Nós conhecemos essas histórias de como a igreja institucional foi dura, foi opressiva, né? Então a igreja foi ganhando uma fama bastante desfavorável. E quando surgiu esses movimentos todos ligados especialmente depois da Revolução Francesa, passou a haver uma esperança muito grande que, aplicando a razão, trazendo o racionalismo para a moda, se poderia, então, conseguir uma sociedade próspera, harmônica, feliz. E
o ser humano acreditando nele, na verdade, nele próprio. Na verdade, era um engano, né? Era um engano. A Bíblia já falava, no Jeremias, né? Já falava que é maldito o homem que confia no homem. No entanto, essa é a tendência nossa tendência humana, e se nós descuidarmos, nós estamos confiando em nós mesmos. Né? Nós que conhecemos o Senhor Jesus, precisamos estar sempre lembrando que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele próprio falou isso para nós, né? Sem mim nada podeis fazer. Seria bom a gente ter sempre em mente isso, porque senão a nossa tendência é ser como o erro da humanidade que nós vemos como um erro tão crasso. Né? O fato é que a humanidade caminhou dessa forma, querendo resolver o problema, e foi procurando soluções. E as soluções passavam por mudanças ideológicas, por comunismos, por nazismos, passou os desentendimentos que essas ideologias causaram foram tão grandes que causaram guerras imensas, e o fato é que depois de algum tempo a humanidade se viu desiludida, porque pensou, livramos a humanidade da opressão religiosa da Idade Média, trouxemos o racionalismo, a humanidade não se deu bem com nenhuma dessas receitas, então parece que nada dá certo, vamos fazer o seguinte, vamos destruir todos os alicerces que nós tínhamos. Então parece que hoje o que nós vemos no pós-modernismo tem a ver com isso, com essa ideia de que nada do que foi construído antes valeu a pena, então vamos destruir tudo. Na verdade, uma palavra que é uma palavra-chave no pós-modernismo é a ideia de desconstrução. E se a gente pensar bem, desconstrução parece com demolição. Só que é mais grave do que demolição. Porque demolição você pode demolir uma casa e construir outra, até com a mesma planta. Mas a desconstrução implica em você desmoralizar os fundamentos que eram vigentes até então. Né? Por isso que a gente vê o desrespeito que se tem para princípios morais, por exemplo. Se num debate na televisão se convida lá um padre, um pastor, um representante de qualquer outra religião, um sociólogo, um filósofo, sei lá quem, para discutir sobre o aborto, alguém do grupo das feministas, então começa a falar um, fala outro. Se o indivíduo que é cristão resolve falar qualquer coisa que seja contrária à ideia do aborto, logo alguém levanta e fala, você é um fundamentalista. E quando fala você é um fundamentalista, está querendo dizer assim, você é um retrógrado, o que você fala não precisa nem ser considerado, vamos mudar de assunto. Então é assim que a sociedade tem se comportado com respeito aos valores. Né? E a gente tinha comentado que a idolatria foi um problema constante em Israel, e a gente perguntaria, será que a idolatria é só um problema de Israel ou da humanidade? Se for só de Israel, ela deveria estar restrita ao Israel de hoje. Se for alguma coisa própria da humanidade, deve estar presente nos nossos dias, em todas as sociedades. E se nós observarmos essa sociedade pós-moderna que proclama a morte de Deus, ela é muito idólatra, muito idólatra. Ela criou deuses também. Parece que o ser humano não consegue viver sem a proximidade de alguns deuses. Né? Então, se nós quiséssemos nomear alguns desses deuses, o homem se coloca no centro, então o antropocentrismo seria um deus. Né? O homem se idolatra e quer tudo para si, então esse antropocentrismo estaria associado com o deus do hedonismo, e com o deus do narcisismo, e assim vai. Quer dizer, sempre o homem sendo colocado no centro e trazendo a idolatria para si próprio. No fundo, podemos chamar de uma egolatria, quer dizer, o homem está sendo idólatra de si próprio. Né? E nós observamos então que todas essas idolatrias afastam o homem de Deus. E
elas vão substituindo o Deus. Né? Então, um Deus substituto que foi colocado de uns tempos para cá tem sido o Deus que nós poderíamos chamar de politicamente correto. Esse Deus é um Deus bastante cruel, porque ele exige como diz, uma fidelidade absoluta. Se qualquer pessoa não o adora, né? Nós lembramos, por exemplo, que na história de Daniel ele tinha que adorar a estátua, nós pensamos que absurdo, né? Que coisa da antiguidade. A coisa está muito parecida hoje. Se alguém não adora o Deus do politicamente correto, ele é excluído da sinagoga. Recentemente nós vimos a história de um professor, ele é um professor da Unicamp, que ele é cristão, e ele convidou professores americanos e de outros lugares para uma conferência sobre ele não chamava nem de criacionismo, mas ele chamava de design inteligente. E é um conceito que diz que o universo e a vida não se explicam pela casualidade, pelo acaso, de forma aleatória, mas que é necessário colocar a ideia de uma mente inteligente que tenha criado todas essas coisas. Então, não poderíamos nem chamar de uma ideia religiosa, nem uma ideia cristã. Mas, quando o pessoal já tinha até chegado no Brasil, alguns professores lá da Unicamp conseguiram que a diretoria cancelasse o evento e ficou uma coisa extremamente desagradável. Mas a gente vê o desrespeito de professores para com outros que não têm a mesma ideia, que não se submetem ao Deus do politicamente correto. Isso vale para outras afirmações referentes ao aborto, ao homossexualismo. Na verdade, a nossa geração agora diz que todos têm liberdade de expressão. Só que tem um detalhe. A liberdade de expressão só pode ser considerada se ela estiver dentro dos parâmetros que o Deus politicamente correto estabeleceu. Então, isso se configura exatamente como uma idolatria. Né? As pessoas têm que ser fiéis a ele, senão são excluídas, são expulsas da sinagoga, expulsas do ambiente social, perdem a consideração, o respeito dos seus pares. Realmente é uma situação bastante incômoda, muito difícil. E é nesse ambiente que nós estamos vivendo. E não devemos nos surpreender, como eu estava falando, porque no tempo da igreja primitiva houve perseguição. Na China, a igreja cresceu quando foi perseguida. Aliás, seria interessante lembrar que a igreja, quando nasceu no Pentecostes, estava crescendo muito rapidamente, crescia muito. E nós podemos imaginar que o inferno tenha convocado uma assembleia, né, um conselho, para tentar ver o que podia fazer para abalar o crescimento da igreja. Então, eles falaram, vamos perseguir mais, perseguindo, mas daí na próxima reunião eles teriam dito assim, puxa, perseguimos tanto, mas quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. Daí talvez um dos elementos ali daquele conselho tenha sugerido, falando o seguinte, vamos mudar a tática, vamos, em vez de perseguir, vamos começar a recebê-los, apoiá-los e elogiá-los. Então, foi o que fizeram. Quer dizer, a partir do momento que o Constantino decretou que todo o reino lá seria cristão, a igreja assumiu um papel ali de coadjuvante naquilo tudo, na política, no Estado, deixou de ser perseguida, ficou acomodada. Talvez os próprios demônios ali naquele concílio tenham pensado assim, cada vez que a gente persegue, eles clamam a Deus, eles pedem socorro a Deus, e quando eles pedem socorro a Deus, não tem jeito, Deus socorre. Então, qual seria a única forma de fazer com que eles parem de orar, parem de clamar? É tirar as lutas. Tira as lutas que eles ficam confiando neles próprios. Então, aparentemente foi o que aconteceu.
faz lembrar a história do bolo, né, que está crescendo bonito no forno, de repente você abre para ver como está, entra um vento, o bolo embatuma, afunda. Né? Quer dizer, a igreja embatumou, ficou um organismo moribundo, caminhando por toda a Idade Média, de uma forma assim, triste, muito triste, né? E fazendo mal para a humanidade. Com certeza Deus conservou sempre no meio da igreja pessoas que a Bíblia fala que são o remanescente fiel, até que no tempo certo tenha surgido a reforma e a coisa continuou da forma como nós conhecemos. Em todo caso, acho interessante lembrar esse detalhe porque às vezes nós ficamos muito apreensivos com as hostilidades do ambiente que vivemos, mas talvez o Senhor queira com isso que nós estejamos consultando eles, pedindo socorro, pedindo conselho, pedindo sabedoria para viver nessa situação. Bom, então como ficariam os filhos, né? Os pais cristãos são orientados biblicamente, né? Deuteronômio fala, ensina a criança, né? Quando você estiver andando, sentando, levantando, fala do amor de Deus para ela em todo momento. Provérbios fala também, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, os pais cristãos procuram levar aos filhos o conhecimento do amor de Deus e levá-los à presença do Senhor. Só que seria interessante, muito importante, que eles entendessem que, além de fazer isso, eles precisam alertar os filhos que o mundo é diferente, né? Para que os filhos não cresçam numa bolha, não cresçam no mundo irreal, porque quando caírem no mundo, se não tiverem uma noção do que está se passando lá fora, eles podem sofrer um impacto muito negativo e às vezes abalar até a própria fé e desacreditar naquilo que os pais passaram para eles, né? Então, a gente gostaria de imaginar que os filhos eles pudessem receber dos pais todo o amor e toda a dedicação que os pais devem dar, porque Deus é amor. E nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, né? Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o nosso objetivo como pais é, primeiro, dentro de casa, mostrar o amor de Deus para os filhos. O apóstolo Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na carta aos Filipenses, ele fala assim, olha, tudo que vocês viram em mim, tudo que vocês ouviram de mim, pratiquem. E o Deus da paz será com vocês. Então, os conselhos bíblicos são muito sobre o fato de que nós somos chamados a ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Agora, como fazer isso, né? E como passar isso para os filhos? Na verdade, quando nós vemos uma criança nascer, nós pensamos, puxa, que coisa boa, e a gente às vezes encara isso como uma certa naturalidade. Mas a vida de uma criança é um milagre. E é um milagre que foi dado a qualquer homem e a qualquer casal poder participar. Então, casais ignorantes ou sábios, ricos ou pobres, todos são capazes de fazer crianças. Só que ser pai faz a diferença. Pai, ser mãe, então isso é um passo adiante. É como se você andasse segunda milha, né? Jesus sempre mostrou que nós podemos fazer algo mais, né? Então, ser pai poderia ser apenas simplesmente pensar em dar comida, escola e roupa. Agora, ser pai no sentido cristão, então vai muito além. E talvez a gente pudesse entender melhor se nós lançássemos mão de um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de mordomia. Na verdade, esse conceito nos daria a ideia de que nós não somos donos das crianças, nós somos apenas tutores das crianças, nós somos administradores das crianças, elas são de Deus. Nós podemos lembrar quando Jesus falou para Pedro,
Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, agora Jesus estava à beira da praia com ele, perguntando para ele, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E cada vez que Pedro respondia, Pedro estava encabulado, mas respondia, e daí Jesus falava, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, as ovelhas são do Senhor. E Pedro entendeu direitinho isso, tanto é que na carta dele, lá no capítulo 5, na primeira carta, ele fala, pastoreai o rebanho de Cristo. Ele fala o rebanho de Cristo. Hoje em dia nós temos a ideia de igreja, a igreja do pastor fulano, do pastor cicrano, a igreja do fulano, do beltrano, mas na verdade a igreja de Cristo. O problema é quando nós queremos tomar a igreja para nós ou tomar os filhos para nós. Se nós entendermos que os filhos são de Deus, talvez a gente entenda que a nossa responsabilidade com eles é maior do que seria cuidar de qualquer coisa nossa. Se a gente pede um objeto emprestado para alguém, um carro, por exemplo, com certeza a gente vai tomar um cuidado muito grande, porque a gente vai ter que devolver e não é nosso. Se a gente entendesse que os filhos não são nossos, que Deus nos ajude a entender isso, que os filhos não são nossos, eles pertencem a Deus, mas nós temos o privilégio de estar com eles, de ser tutores deles. E esse tutor é o tutor que procura levar o filho à maioridade. Na antiguidade se falava que o tutor ele é um mordomo que leva a criança e que educa a criança para que ela atinja a idade adulta. Agora aqui, a idade adulta que a Bíblia se refere é a capacidade de ser cidadão do céu. O apóstolo Paulo falava assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. A nossa pátria está nos céus. Então, se a nossa pátria está no céu, o chamado dos pais é preparar as crianças para serem cidadãos do céu. É que até chegar no céu, nós temos um período aqui na Terra. Então, seria bom aprender a viver para o céu. Se aprendemos a viver para o céu, nós estaremos também nos capacitando, ou capacitando os filhos a aprender a viver na Terra. E é interessante que um outro objetivo que Deus tem não é só de preparar os moradores do céu, os cidadãos do céu, mas é de restaurar a imagem que o Adão tinha vendido por um prato de lentilhas, vamos dizer assim. Então, é interessante ver que o apóstolo Paulo fala que Deus revelou o objetivo de Deus, o objetivo que ele tinha para nós, para aqueles que são chamados. Quando ele diz assim, os que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, esse chamado para ser conforme à imagem, a gente pode entender como, se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, Deus chamou para que vocês recuperem a imagem que tinha sido perdida. É interessante que isso é uma colocação positiva. E no capítulo 12 de Romanos, ele coloca como se fosse o inverso. Ele fala assim, olha, não adquiram a forma do mundo, não vos conformeis com este século. Então, ele coloca as duas coisas. Deus quer que vocês tenham a forma de Cristo. E Deus não quer que vocês tenham a forma do mundo. Então, é isso que é o nosso chamado para levarmos aos filhos. E isso nós podemos fazer, talvez quando eu fale podemos fazer, é uma forma simplista, mas nós precisamos pedir socorro ao Senhor, consagrados ao Senhor, consagrar nossas vidas ao Senhor, entender a seriedade dessa missão e buscar apresentar realmente a eles o caminho do Senhor. E é evidente que esse caminho, algumas coisas precisam ser trocadas em miúdo. Por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos, na hora que ele fala não terás outros deuses, ele poderia parar por aí. Quer dizer, Deus seria o único Deus, eles olhariam só para ele. Mas ele trocou em miúdos, ele falou, olha, vocês não matem, não adulterem, uma série de outras coisas. Então,
assim, da mesma forma, nós também somos chamados a trocar em miúdos algumas coisas para os filhos. Então, cabe aos pais mostrar, ensinar os filhos a ter boas normas, a ser educados, a respeitarem horários, arrumar o quarto. Eles não gostam muito disso, mas arrumar o quarto, ter ordem nos horários, horário para dormir, horário para acordar, ajudar algumas coisas em casa. É importante que os pais mostrem aos filhos que qualquer atitude tem consequência. Quando um médico prescreve um remédio, ele pensa sempre na possibilidade de que o remédio faça bem, mas ele pensa sempre também na possibilidade de que o remédio possa ter algum efeito colateral. Quer dizer, ele pensa sempre nas consequências. E seria muito importante a gente conversar com os filhos sobre consequências. Uma das coisas que acho que deve ocupar a conversa dos pais com os filhos é a internet. Muitas vezes a criança recebe uma mensagem e já repassa. Muitas dessas mensagens são mensagens falsas, são mensagens mentirosas, ou mensagens que não edificam, ou mensagens que podem fazer mal para alguém, ou que podem ofender alguém. Então, eu creio que seria bom que os pais ajudassem os filhos a se treinar para conviver com esse mundo que está por aí, com esse mundo da tecnologia, para que não façam coisas que depois se arrependam. Nós temos visto notícias no jornal até de jovens que fazem publicações que trazem consequências tão graves que alguns depois acabam entrando em depressão, se suicidam. Então, realmente é muito sério que os pais tenham essa conversa com os filhos. E seria muito bom que os pais tivessem liberdade com os filhos com os pais, para que não houvesse assim um mistério no que eles estão acessando, no que eles estão vendo na internet, porque algumas coisas às vezes parecem boas e são ruins. A própria Bíblia, no livro de Provérbios, fala que há caminhos que ao homem parecem caminhos retos, mas ao final são caminhos de morte. E é assim que funciona a isca, né? O peixe, quando ele vai pegar o anzol, ele não está vendo o anzol. De certa forma, nós como somos chamados a educar os nossos filhos, nós temos que pensar que os nossos filhos são disputados por outros educadores, né? Eu colocaria educadores entre aspas. Outras pessoas mais têm interesse em educar nossos filhos. E se nós pensarmos, a televisão quer educar os nossos filhos. Essas mensagens das novelas são extremamente perniciosas e muitos pais talvez não estejam atentando a isso e ligam a televisão nessa hora e assistem, e os filhos veem que eles estão assistindo. E se os filhos enxergam os pais assistindo essas coisas, podem achar que os pais aprovam. Depois, se algum dia os pais falarem que não aprovam, eles vão achar que os pais são incoerentes, são hipócritas. Então, realmente é muito sério o exemplo que os pais vão dar para os filhos e o modelo que eles vão ser para os filhos, para que eles cresçam com os seus fundamentos fortes. Porque, como nós vimos, a sociedade lá fora não tem mais fundamentos. Já demoliu os fundamentos. Para vocês terem uma ideia, em 2009, o governo federal publicou eu não sei como chamaria aquilo, mas é um Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, é uma publicação do governo federal, em que diz que o governo deve se empenhar em fortalecer as relações, os relacionamentos entre lésbicas, homossexuais, travestis e coisas desse tipo, e ao mesmo tempo em que desconstrua o relacionamento, a heteronormatividade, ao mesmo tempo que desconstrua a heteronormatividade. Isso é meio chocante, mas está escrito. Eu tenho cópia disso e está na internet. Se vocês quiserem ver, podem consultar no Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Quer dizer, vamos supor que o governo estivesse querendo colocar, dar alguma base legal aos relacionamentos
entre gays ou lésbicas e coisas desse tipo, porque alguns estão vivendo juntos, um morre, o outro pode precisar de pensão, plano de saúde, coisas desse tipo que seriam consideradas atitudes dentro de uma legalidade. No entanto, o governo vai além, porque ele fala ao mesmo tempo que se procede a desconstrução da heteronormatividade. Quer dizer, heteronormatividade é uma palavra relativamente nova, mas que tem a ver com os hábitos dos casais heterossexuais. Quer dizer, é algo alarmante pensar que algo desse tipo está sendo publicado até num órgão oficial do governo federal desse país. Deus queira que essas coisas mudem, que Deus nos abençoe e nos socorra nessa falta de liderança que nós temos nesse país. Deus tenha misericórdia, que a igreja ore, clame e não só critique, porque a nossa tendência muitas vezes é só criticar, lamentar os governantes que nós temos e ficar irritados com tudo que eles fazem de tão errado, mas está na hora da igreja clamar, para que Deus tenha misericórdia dessa nação e faça o milagre de trazer algum dirigente honesto e decente para dar direção para esse país. Então, quer dizer, a ideia que a gente estava tendo é preparar as crianças para viver nesse mundo. Então, não só dando uma boa base dentro de casa, mas alertando sobre o que está acontecendo fora, para que eles não sejam surpreendidos. Tá? Um aspecto em particular diz respeito à questão da evolução. Por exemplo, os pais normalmente ensinam para as crianças sobre a criação conforme a Bíblia. E quando chegam na escola, os professores desconstroem isso. Na verdade, muitos deles não têm, digamos, um respeito à formação religiosa, vamos dizer assim, das famílias, e ridicularizam, falam palavras assim grosseiras, como que assim, você acredita na criação, então você acredita no Papai Noel, e as coisas são assim levadas à ridicularização. Na verdade, esse é um projeto não só, é um projeto, digamos assim, deste cosmos, desses tempos que nós vivemos. Não sei se vocês já observaram um apologista do ateísmo lá na Inglaterra, um biólogo chamado Richard Dawkins, numa conferência sobre o ateísmo, que foi feita há uns poucos anos atrás. Ele abriu a conferência orientando o pessoal que estava presente a que tomasse a iniciativa de ridicularizar a fé cristã. Porque, na verdade, ele é defensor ardoroso do evolucionismo. E o evolucionismo, colocado da forma como tem sido colocado, ele procura dizer o seguinte: Deus está fora da jogada. Deus não apita coisa nenhuma. Deus não existe. Nós somos fruto do acaso. E seria interessante que os filhos e os pais aprendessem a olhar na internet algumas coisas boas. Existem alguns sites que ensinam bastantes coisas sobre o criacionismo, sobre o design inteligente, e que poderia ajudar a ver que existem muitas evidências da impossibilidade da vida humana e da vida biológica, complexa da forma como é, ter sido proveniente de meros acasos, de meras reações ocasionais. Só para ter uma ideia, eu lembro no meu tempo de escola, e ainda está nos livros, eles relatavam uma experiência de um cientista nos Estados Unidos. Ele fez uma experiência em 1952, ele juntou algumas substâncias que ele imaginava que estariam presentes na atmosfera da Terra primitiva. E é interessante que aí precisa ter muita imaginação, porque não haveria, os fósseis não dariam segurança para saber exatamente qual seria aquela atmosfera.
todo caso, ele pegou lá, fez uma cúpula, colocou algumas substâncias lá, fez umas radiações em cima, aqueceu, esfriou, e depois ele achou alguns aminoácidos ali. Os aminoácidos seriam moléculas orgânicas que teriam sido formadas a partir de carbono, de nitrogênio, que antes não estavam formando moléculas orgânicas. Só que esses aminoácidos, eles, quer dizer, em tese, isso foi proclamado como uma notícia extremamente alentadora quanto à descoberta da origem da vida. Né? Eles achavam que isso era um marco importante para dizer que eles tinham a chave da origem da vida. E, embora isso conste nos livros, os aminoácidos que eles tinham obtido ali eram aminoácidos incompatíveis com a vida, porque os aminoácidos e as moléculas orgânicas, eles têm uma configuração, digamos, a fórmula química, mas eles têm uma configuração também espacial. Eles são chamados então de levógeros ou destrógeros, conforme eles desviam ou não um feixe de luz. Isso não tem muita importância. O importante é que os aminoácidos que eles tinham obtido ali não eram compatíveis com a vida. Então eles tinham feito uma experiência, tinham proclamado que tinham descoberto uma possibilidade da origem da vida através de mecanismos casuais, só que aquilo não era nada. Na verdade, seria, vamos dizer assim, uma falsidade ideológica colocar aquilo como uma resposta a uma possível questão sobre a origem da vida. Então, e assim vai, muitas outras coisas chegaram a cogitar que a vida tivesse vindo do espaço através de meteoros, só que se tivesse vindo do espaço, como teria originado no espaço? O que a gente diria é o seguinte, o evolucionismo passou a ser um Deus também, e exige uma fé provavelmente muito maior do que a fé que os cristãos têm, porque acreditar que uma célula viva, um organismo vivo, tão complexo quanto pudesse ser originado por casualidade, realmente exige muita fé. Em todo caso, isso é colocado na escola normalmente como uma coisa líquida e certa. E qualquer opinião em contrário é considerada ridícula, fundamentalista e coisas desse tipo. Então seria interessante que as crianças conhecessem um pouco. Não precisa ser profundo conhecedor, mas conhecessem um pouco. Não entrassem em conflito, porque os conflitos não adianta querer. Às vezes a criança pode pensar, não, eu estou negando a Cristo se eu não for me bater agora contra essas ideias, mas isso nem sempre é proveitoso. A Bíblia até fala para evitar discussões insensatas, porque elas são fúteis, né? E coisas desse tipo. Eu creio que um aluno que seja cristão e que conheça um pouco sobre a criação e conheça um pouco sobre as impossibilidades probabilísticas da criação da vida ao acaso, poderia conversar com algum amigo, algum colega, assim em particular, mas conversar em grupo, a coisa vira gozação e vira ridicularização, não é proveitoso e só faz mal para a criança. Então seria mais ou menos isso, acho que eu tenho em mente. Tem várias outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu sei que já falei bastante coisa e talvez fosse interessante a gente tentar meditar nisso, na importância, primeiro, talvez resumindo, né, que a gente não se aflija em ver que o mundo está tão torto, porque já estava predito que seria assim. Deus não está surpreendido com isso. Depois, que a gente eduque os filhos nos princípios cristãos, mas também que a gente os prepare para viver lá fora. E, sobretudo, que a gente os prepare para serem cidadãos do céu. E que, sobretudo, que a gente os prepare para que eles readquiram a imagem de Deus que foi perdida no Éden, que eles readquiram através de Jesus Cristo, para que eles possam ser sal da terra, luz do mundo,
para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E assim nós poderíamos estar, digamos assim, adorando a Deus no nosso dia a dia. Então eu peço que Deus nos abençoe com essas possibilidades de lembrança, de avaliação da história. Deus nos abençoe. Vocês andaram escrevendo algumas coisas aqui, mas eu nem prestei atenção. Vocês me desculpam, mas eu achei que se eu fosse prestar atenção, eu tenho uma facilidade muito grande de me distrair. Agora, e depois, se por acaso alguém se interessar, a gente pode tentar passar algumas dessas ideias, mas que Deus nos abençoe com a nobre missão que nós temos de ser pais e também avós, de ajudar as crianças a adquirirem a maioridade em Cristo e serem cidadãos do céu. Amém. Então, eu agradeço o convite para estar falando e para estar conversando. Eu sentiria melhor num bate-papo, estar ouvindo vocês pessoalmente, ficaria mais à vontade, mas peço a Deus que essas ideias, essas reflexões possam estar sendo úteis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por vocês, viu? Então, que fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.